Bom dia, turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Oficina Denis Injete Car, o seu canal sobre motores, injeção eletrônica, firmeza, tranquilos. Vamos lá para mais um Corolla 2005, 1.8 16 válvulas, só gasolina, que está com um pequeno probleminha, que é o seguinte: o segundo dono ele dá uma falhadinha, um rateio, né, um pequeno rateio na fase fria desse motor. E aí ele levou no mecânico próximo da casa dele, o mecânico condenou os bicos injetores, aí pediu para o cliente comprar os bicos injetores, o cliente comprou um jogo de bico e colocou no carro. E aí o mecânico entregou o carro para o cliente, tudo funcionando. No outro dia o cliente foi testar o carro, estava do mesmo jeito. Por quê? Porque segundo o cliente só falha, só rateia na fase fria. Quando o motor esquenta funciona normal. E provavelmente o mecânico que trocou os bicos deve ter entregue o carro para o cliente com ele quente, né? E ele, teoricamente estava funcionando certinho. E aí depois o cliente reclamou com o mecânico e aí ele sugeriu para o cliente trocar as bobinas e as velas. O cliente assim o fez. Trocou as bobinas e trocou o jogo de vela. Então nós temos 4 bobinas novas aqui. As velas o cliente falou que é nova também, a gente não tirou ainda para ver. E os bicos são novos. E o carro continua rateando na fase fria. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é verificar o que? A gente entrou com um scanner aqui para poder verificar o sensor de temperatura, né? Para ver como é que está funcionando a temperatura dele. Temperatura do líquido de arrefecimento, 25 graus. Então a gente sabe que o sensor está marcando a temperatura condizente com a realidade ali, né? Não está marcando a menos alguma coisa, né? Porque quando um sensor desse estraga e ele está marcando a temperatura muito baixa, a injeção enriquece muito a mistura. Na fase fria fica dando um excesso e aí ele fica ruim para funcionar. Só que isso também deveria estar ruim na fase quente, né? Porque na fase quente, teoricamente, a mistura tende a ficar mais pobre, porque o motor já está aquecido. E aí, se fosse um defeito de sensor de temperatura, ele ficaria enriquecido também na fase quente. Então ele também ficaria ruim para funcionar quente. Mas a gente tem que checar mesmo assim. Então a gente já viu que o sensor de temperatura não é, né? A gente vai pegar agora o testezinho de bateria, para a gente poder testar essa bateria, ver como é que ela está. E a gente vai funcionar ele para a gente poder ver o funcionamento dele, né, que eu ainda não vi. O carro chegou ontem à tarde, chegou aquecido, a gente estacionou ele aqui e eu não vi como é que é esse funcionamento dele, como é que é esse rateio que ele produz. A gente vai ver agora aqui. E o cliente pediu para poder fazer a limpeza do corpo de borboleta, a limpeza geral do corpo de borboleta. Então vamos lá, vou pegar o teste de bateria para a gente testar aqui a bateria dele. Beleza, a gente está com o nosso testador aqui de bateria, a gente liga ele. O CCA dela aqui eu já vi que é 440. 440, ok. Agora ele está testando. Ali, ó. O CCA tá ali, ó. CCA 440 amperes. Ó. Aqui ele deu 12.5 volts. Ó, aqui em cima que está dizendo que a bateria ela tá boa. 12.5 volts de tensão. 5.1 miliohms de resistência interna. E aqui o CCA que é de 440, no teste deu 517. Então a bateria dele tá boa. Então a bateria aqui pode ficar sossegado. Bom, turma, então vamos lá, vamos ligar o bicho aqui para ver. Ó, ele pega rápido. Dando uma leve oscilada na marcha lenta. Não vi ele ratear. Tá acelerando limpo. Tá frio, por isso que ele fica mais acelerado, para depois ele cair, né? Depois que ele esquenta. Não vi ele fazer aquele rateio pelo qual o cliente me falou, né? Mas é o carro frio, então tem muito valor ali que está fora de faixa. Tem que deixar ele aquecer para a gente poder ver como é que fica os valores depois de aquecido.
Ó, o macho tá fora. Agora ele deu uma rateadinha. Agora ele deu uma pequena rateadinha, muito pouca. Turma, o motor tá aquecido, ventoinha disparada. Espera ela desligar aqui. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Ele rateia mesmo quente. Mesmo quente, se você puxar aqui o acelerador aqui de uma vez, ele não acelera liso. E às vezes dá até uns pipoquinhos aqui na admissão, né? Ó. Agora ele acelerou ali. Deixa ele dormir na marcha lenta um pouco aí, um tempo. E tem hora que você acelera ele dá aquela pequena murchada para depois ele abrir o giro. Dá uma murchadinha para depois. Aí a próxima acelerada ele já puxa mais lisa, entendeu? E a sonda dele tá assim, ó. Aqui foi as aceleradas que eu dei lá, ó, a reação dela nas aceleradas que a gente deu. Mas ele tá trabalhando muito enriquecido, sempre acima de 700 mV, ó, 800, 790. Então ele trabalha muito aqui, a sonda trabalha muito em cima. Ela está funcionando, porque ela reage bem às acelerações, reage tudo. Só que ela está informando que a mistura lá, por algum motivo, está muito rica. Show de bola, galera. Estamos medindo aqui a pressão da bomba de combustível do carro, pegando aqui, ó, da onde vem ali da linha de combustível lá do tanque que entra para a flauta. Então a ferramenta está entre o tanque e a flauta de combustível. Aí nesse caso, vazão a gente não consegue ver, porque a gente não tem uma linha de retorno efetiva para o tanque aqui, né? Como ele é só gasolina, então o retorno dele é dentro da própria bomba lá. Para ver vazão, a gente tem que soltar essa mangueira, coletar o combustível que vai sair por essa mangueira aqui em 30 segundos do acionamento da bomba de combustível. Aí tem que achar o relé da bomba para ativar ela pelo relé 30 segundos. O que sair daqui em 30 segundos é só multiplicar por 2, vai ter a vazão por minuto. E a pressão lá tá dando 3.2 bar de pressão. Entre 3.1 e 3.2, né, na verdade. Agora a gente vai consultar lá no Dr. E para ver qual é a pressão desse carro lá. E o nosso Corolla, nós já tiramos os bicos, bobinas e velas, mangote da caixa do filtro de ar, e o corpo de borboleta dele tá bastante sujo ali. Tem uma sujeira bem grande ali, tem muita sujeira. A gente vai tirar para fazer a limpeza. E os bicos injetores, o do quarto cilindro, a gente detectou um negócio aqui que é problemático, né? Porque a gente viu que o carro tá com uma mistura um pouco rica, né? E o que acontece? Tá tendo uma entrada falsa de ar por esse bico aqui, pela vedação desse bico. E a entrada falsa de ar, obviamente, vai atrapalhar, né? Por quê? Porque esse sensor aqui mede a quantidade de ar que o motor está aspirando, está engolindo, né? Ele mede a quantidade de ar, ou seja, a massa, o volume de ar que está aspirando, e mede a temperatura desse ar. Se eu tenho uma entrada de ar falso por uma borrachinha aqui do bico injetor, o que vai acontecer? Esse ar que entra por aqui é um ar que vai lá, vai atrapalhar a mistura, né? Porque aquele cilindro vai ficar com a mistura mais pobre por conta do ar que está entrando, porque quando a central de injeção ela mede por esse sensor a quantidade de ar que está entrando,
baseado na informação de quanto de ar está entrando, baseado na informação da sonda lambda, ela vai fazer o cálculo do tempo de injeção para ver quanto de combustível ela tem que colocar no motor. Então, é muito importante que esses carros que tenham sensores de fluxo de ar, sensor de massa de ar, não tenha nenhum tipo de entrada falsa de ar depois do sensor, porque isso vai atrapalhar o cálculo do módulo, porque é um ar que entra, né? A gente fala entrada falsa de ar, né? Por que é uma entrada falsa? É um ar falso. É um ar que não é contabilizado pela central de injeção. É um ar que está sendo admitido pelo motor que a central de injeção desconhece, não sabe porque não está passando por aqui. Ele está indo direto lá. Então é uma entrada falsa de ar. Então esse ar ele pode atrapalhar a queima naquele cilindro, prejudicando aquele cilindro, deixando aquele cilindro ficar rateando. Por quê? Porque vai entrar mais ar do que combustível e a mistura fica pobre naquele cilindro, o motor tende a dar uma rateada. Com isso, depois que queima, essa mistura ela vai parar de certa forma lá na sonda, que vai informar para o módulo que tem alguma coisa errada, mas o módulo vai ficar checando as informações dos demais sensores e vai ver que, poxa, mas eu estou trabalhando de acordo com o que eu estou recebendo de informações, como é que está errado, como é que está isso, como é que está aquilo. Então, o módulo às vezes ele pode se perder. Em alguns casos, no gerenciamento, ele pode gerenciar de forma estranha o motor, porque ele está recebendo certos dados vindo daqui, tipo, o volume de ar é tanto, mas a sonda está informando que a mistura está errada, e ela fica tentando controlar isso de alguma forma. Aí você vai ter variações de rotação, de RPM, e em uma aceleração você vai ter um comportamento estranho, ou você vai ter uma mistura pobre, que é o que às vezes acontece aqui, que tem uma misturinha pobre aqui, que faz com que dá uns pipoquinhos na admissão, né? Quando você puxa o acelerador aqui para você poder acelerar, você tem uma mistura pobre que fica gerando pequenos estouros na admissão do motor. Ou você tem aquela sensação de que o motor está engasgando, né? Como se ele tivesse com uma mistura rica, tá? Então assim, às vezes a mistura enriquece, por quê? Porque se tem ar entrando, a central de injeção vai ter que contabilizar com combustível. Então a mistura vai ficar rica por conta disso também. Se tem ar falso entrando, a central de injeção, a hora que ela receber informação da sonda dizendo que a mistura está pobre, qual é a intenção da central? Ela fala, pô, se a sonda está falando que a mistura está pobre, então vamos enriquecer a mistura, vamos botar mais combustível lá. Então ela vai lá e enriquece a mistura, e aí você vai ter um motor trabalhando enriquecido, né? Então, entrada falsa de ar no motor, principalmente os motores que contêm sensores de massa de ar, atrapalha e muito, né, todo o cálculo da injeção eletrônica. Vamos lá ver essa borrachinha no bico, que está ruim. Olha só, como aqui é os bicos lá do Corolla. Olha só essa borrachinha. Essa borrachinha aqui está normal, está ok. Essa aqui também está normal, está ok. Tem só uma sujeirinha na ponta. Aqui também. Mas olha só essa aqui, ó. Olha como é que tá essa aqui, toda deformada, ó, toda torta, olha só. Olha a diferença, deixa eu pegar duas aqui para poder botar uma do lado da outra aqui para ver. Olha a situação. Tá vendo que tá torta aqui, tá torta do outro lado? Então isso aqui atrapalha bastante, porque aqui pode favorecer a entrada falsa de ar, né? Que é o ar que a central de injeção não contabiliza. Bom, turma, como o cliente trocou os bicos do carro, esses bicos aqui eram os originais do carro, que estavam no carro antes do cliente trocar. Aí esses aqui estavam dentro do carro, veio junto, que a gente pediu para o cliente trazer os bicos para a gente conferir. Né, os bicos estavam funcionando, a diferença que tem de 2 para 3 mililitros desse aqui em relação aos demais. Teoricamente esses bicos aqui estão bons, não estão ruins, né? De repente foi trocado, né, sem necessidade. A gente vai botar o outro jogo de bico, que foi aquele que eu acabei de mostrar com a borrachinha torta lá, que aqueles é que estavam no motor, pra gente testar aqui e ver como é que eles estão também. Mas olha aí como é que tá, ó. Os biquinhos que estão bons, estão com estanqueidade top e vazão boa. Só a equalização que tá um pouco ruim nesse injetor aqui, né? Que o certo seria a gente botar eles para banhar para poder ver se consegue alinhar os quatro ali. Ô galera, olha os bicos novos que o cliente comprou, que o mecânico lá colocou no carro. Olha como é que tá a situação disso aqui. Isso é a situação dos bicos novos, hein? Começou a fazer o teste, já começou desse jeito, ó.
Agora nós vamos ter esse aqui, é os que estavam no carro, que segundo o cliente são os novos que ele comprou, que o mecânico instalou. Agora a gente vai ter que investigar se esses bicos são os novos mesmo, porque só se for paralelo, né, uma réplica, né, porque veio na caixinha da Toyota, tudo bonitinho, a numeração igualzinho, o biquinho igualzinho. Só se for, olha só, que maravilha de equalização, você tá doido, moço, olha só isso aqui. Como é que o motor funciona bem desse jeito? Não tem como funcionar bem desse jeito, né? Então assim, a gente vai ter que investigar para ver se esses injetores são originais, se não são, procurar algum indício. Procurar ver se esses aí são realmente os novos, ou se os novos não são aqueles outros que nós testou aqui anteriormente. Eu sei que a gente vai resolver. Bom, turma, o que nós iremos fazer? Nós vamos pegar esses 4 injetores, vamos tirar daí. E a gente vai pegar esses 4 injetores aqui também, a gente vai dar um grau neles, que esses aqui são os 4 originais do carro. A gente vai dar um talento nesses injetores aqui, na cuba ultrassônica. Esses 4 aqui são novos, teoricamente não é para estar sujo, mas a gente vai botar eles na cuba, vamos dar um banhozinho neles também para ver. E aí vamos ver qual vai ser o resultado desses 4 e qual vai ser o resultado desses 4 aqui. Tá, então a gente vai tirar aqui, vai dar uma limpeza aqui, vamos ver. Beleza, turma, esses aí são os bicos originais do carro, que tá agora 3 equalizadinho. Só esse aqui que ficou uns 2 ml mais baixo, que acredito eu que não vai fazer muita diferença, né? Não tem como insistir com ele, porque já foi feito de tudo com ele aí, de limpeza, procedimento de limpeza, molho, banho, tudo. E o melhor resultado que teve foi esse aí. Mas esse resultado aqui com certeza é melhor do que os que estavam no carro, né? Agora a gente vai tratar os outros para ver. Esses aqui, ó. Vou limpar esse aí para poder ver. Bom, turma, esse daqui é o jogo de bico paralelo que o cliente comprou acreditando ser original. Olha só, já bateu aí em ultrassônica aí algumas vezes, já fez de tudo com eles e o resultado não passa disso, ó. Isso aí é a realidade de colocar injetor não genuíno, não original no carro. E olha aí o corpo de borboleta do nosso Corolla. Olha o corpo de borboleta do nosso Corollão. O atuador, aquela sujeira, vai ficar top. Show de bola, galera, aí tudo limpinho, tudo no esquema para poder montar. Os bicos que foram limpos, as velas que eram novas foram feitas a limpeza. O atuador de marcha lenta agora dá para enxergar ele lá dentro, né? Que antes não dava nem para ver aquela portinhola ali, ó. Não dá nem para enxergar nada. E esse corpo ele é novinho, né, esse corpo. Olha as tubulaçõezinhas, ó. Ele foi substituído esse corpo. Provavelmente, ó. Limpíssimo. É isso aí. Agora é só montar. Turma, ontem aqui no nosso Corolla nós montamos o corpo de borboleta completamente limpo. Os 4 bicos injetores que eram os originais do carro, que veio junto com o carro, mas dentro do carro, que o cliente trouxe, que nós fizemos toda a parte de equalização deles, deixamos eles equalizadinhos. Só um bico que ficou 2 ml a menos, mas não tinha muito o que fazer com ele. Mas 2 ml não é algo que vai atrapalhar o funcionamento. É algo que a gente pode chamar de tolerância. Limpamos as velas, torqueamos elas direitinho ali, as novas, mantivemos as bobinas novas no carro, né? E isso foi o que foi feito no carro. E agora de manhã, com ele frio, partida top, rápida. Ontem eu andei no carro né? Depois que a gente terminou, que ele aqueceu e tudo e tal, eu dei uma volta nele para sentir aquela parte da potência, né, e tudo. O carro anda muito forte, né? Então assim, anda bem pra caramba. E ali, ó, lógico que todo Corolla, quando você dá partida frio, olha lá a temperatura lá gelada, ele é um carro acelerado, ali em torno de entre 1.500 a 2.000 giros, é normal ele tá nessa faixa. À medida que o motor vai aquecendo é que o RPM vai caindo, tá? Mas é um carro muito top esse carro aqui. Esse aqui tá muito bem conservado ele. Ó. Acelerando lisinho, sem ratear.
isso aí. Vamos deixar ele ligado aqui até ele esquentar e disparar o eletroventilador, pra gente poder ver ele acelerando quente também. Beleza? Então vamos deixar ele aquecer aí. Beleza, turma, lá, o nosso Corolla já está na temperatura ideal de trabalho. Acho que pelo vídeo deve estar dando para escutar ele acelerando. Mas aqui está resolvido, mais um BOzinho resolvido. E que, como vocês puderam ver, não precisava trocar os bicos injetores do carro, né? As velas que estavam no carro, eu não sei como é que elas estavam. E as bobinas, de repente também não precisaria nem ter trocado as bobinas, né? Era só ter feito uma limpeza, uma equalização bacaninha, limpar o corpo de borboleta, né? Fazer esse tratamentozinho que a gente fez aqui, de repente teria resolvido, né? Então é isso aí. O que interessa aqui agora é que está resolvido o problema do nosso cliente e o carrinho já está pronto para entregar para ele. Se você gostou desse videozinho rápido, mas com muita informação valiosa, deixe seu joinha aí pra gente e até o próximo Corolla. Valeu!